Estamos começando mais um Plotcast, nossa quinta edição. Temos aqui hoje apresentando comigo Henrique Coutre. E aí, Henrique, tudo bem? Tudo bem, tudo certo, Coutre? Beleza pura. Uma convidada hoje muito especial, ex-aluna da escola, é uma pessoa de sucesso, bacana demais, gente finíssima, Raíssa Porto. Oi, Raíssa, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Como é que você tá? Tô ótima. Terminou de colar grau, né? Graças a Deus Que ontem. isso. Foi licenciatura em letras, é isso, né? Letras, português e francês. Que é isso. Chique demais. Quando eu crescer, eu quero ser assim, né, Henrique? Não sei nem português, ele vai saber francês, né? Só que tem um porém. Português, francês, e você vai falar, né, que ela é professora e tal. Sim, professor. Ela comentar do que ela dá aula também. Já pode falar o que você Eu dou dá. aula de inglês. Mas por que Um pouquinho isso? de espanhol também. Conta essa história pra nós aí. Como você foi Bom. parar no inglês? Por que você sabe inglês, espanhol? Um colega da graduação dava aula numa escola, estavam precisando de professora de inglês. Eu já falo inglês há mais de 10 anos. Falei, por que não, né? Se eu estou estudando licenciatura, já sei planejar, já sei executar. Agora Vamos tem- fazer, né? Tentei, agosto do ano passado. Esse agosto faço um ano, agosto desse ano. Olha, que legal. Um ano na escola. já. Chique demais. Você terminou o ensino médio aqui na Livre Porto 2018. Isso. Né? Como é que foi esse percurso teu aqui na escola, Raíssa? Conta Bom. pra nós. Eu entrei na escola em 2010. Foi num momento muito delicado, porque eu recém tinha perdido meu pai. E no mesmo mês, meu pai faleceu em setembro. Em setembro eu estava aqui na escola já. Olha, Mas eu fui muito acolhida. Entrei na turma da professora Núbia. E ali formou-se uma família para mim. Naquele momento as pessoas super me apoiaram. E as mesmas pessoas que estavam comigo em 2010 terminaram a escola comigo em 18, em né? 2018. Nossa, Hoje tenho contatos com boa parte dessas pessoas, Sim. assim, contato presente na minha vida de falar toda semana. E minha trajetória aqui foi muito importante. Eu conheci muita gente legal, eu me descobri muito, áreas com as quais eu me identificava. sim. E, inclusive, hoje, né, atuo na área que eu mais me identifiquei aqui, que foi a área da linguagem. E é isso. Bacana. Pegando só essa última fala, você falou que mais se identificou com a linguagem. Isso você já percebeu aqui ou você percebeu na faculdade assim, falando, putz, isso eu fazia lá na escola brincando, assim, era algo que eu não imaginava lá e hoje eu tô aqui? Não, pior que foi aqui mesmo na escola, assim, tanto em inglês com a professora Sarina e português com alguns professores que passaram, né, durante a minha formação, eu sempre me identifiquei muito, principalmente com literatura, poesia, e eu sabia que eu me encontrava ali era um refúgio. Até os meus colegas, assim, estavam sempre pedindo ajuda, então eu ajudava com tudo. Sempre que tinha trabalho de leitura, né, essas coisas, eu lia o livro rapidão. Eu tinha uma leitura muito tranquila, mas eu conseguia captar muitos detalhes rápido. A partir daí, os meus colegas já viam. Tá, página tal, vai lá. Então, passava os detalhes. Foi aí que eu descobri que eu tinha uma aptidão ali para leitura, eu gostava muito. Entrava naquele universo, aquele universo me pegava, mas eu já enjoava rápido. Então, finalizava uma obra, eu queria mais. Inclusive, os meus livros favoritos, eu li aqui alguns deles. Legal. Ó, eu achava que a Raíssa fosse para jornalismo, né? Que a gente fez uma aula aqui de rádio, né, Raíssa? Sim. E aí ela foi lá e ela fez a locução e não sei o que, foi um negócio sensacional. Eu falei, ela vai para essa área. De repente, mas você sempre teve essa quedinha, assim, porque assim, na verdade você não está diferente, né? A parte de letras também, Sim. né, tem a ver. Mas você chegou a pensar em fazer jornalismo, alguma coisa assim nessa área? Por muito tempo eu queria fazer jornalismo. Eu jurava que eu ia acabar fazendo uma especialização em produção editorial. Eu falava, não, eu vou trabalhar com editora, eu quero escrever, eu quero...
ajudar a fazer, sabe? Trazer esse movimento de escolha de literatura e tá ali e poder ser paga para ler. Eu queria muito isso. Nossa, é sensacional, Mas né? eu entrei até para letras falando que eu ia fazer produção editorial depois. No segundo estágio eu tava assim, ai, mas e se eu for pra sala de aula? Eu gosto tanto. E no último estágio eu falei, não vou pra sala de aula. Agora eu vou em sala de aula, ai meu Deus. Mas eu comecei ali, tanto por mim, porque era uma paixão, eu sempre gostei muito de livros e jornal também. Mas eu tava tentando fugir um pouco da área da educação. Sim. Pelo contexto, né, sócio-histórico no Brasil, e não tinha muito apoio familiar na época. Quando eu falava minha mãe, primeiro porque o primeiro assunto que eu falei pra minha mãe que eu queria dar aula era filosofia. Na hora que ela falou... Aí já foi um bônus, né? Já Foi uma foi somatória um de dar aula bônus. com filosofia, tu... Juntou os dois, meu Deus do céu. Inclusive, filosofia e sociologia foram áreas que todo o Enem que eu fiz eu gabaritei. Olha. E falava, não, eu vou dar aula. Primeira conversa, já desisti de dar aula. Falei, não, eu vou ser jornalista, tá tudo bem, eu vou ser jornalista. Tentando acalmar a minha mãe. E quando eu bati de frente comigo mesma, eu falei, não é isso que eu quero. Eu acho que isso é importante, é sempre uma lição que a gente deixa, né? Não sei se aconteceu, eu dei aula para a Raíssa também, não sei se aconteceu para a sua turma, mas volta e meia eu falo. Aí, às vezes pergunto para os alunos, aí o pai, por que você vai fazer tal coisa? Porque meu pai e minha mãe. Falei, gente, vocês têm que falar para o pai e a mãe de vocês, aí pais e mães, pelo amor de Deus, né? A história é do seu filho, não é a sua. Sim. Né? A minha história é a minha, a história do Henrique é a dele, a Raíssa é a dela, da mãe dela é outra. Então, assim, ela tem que seguir o caminho dela, né? Não tem que seguir o nosso caminho, o que a gente quer, as nossas expectativas. O rumo é o dela. Então, assim, a felicidade é a dela. Quem vai carregar a vida dela é ela, ninguém mais, né? Exato. Então, é mais ou menos assim. E me conta assim, letras, beleza. Por que francês? Eu só pensava, por que não francês? Porque eu já tinha... É o por que não francês? Por que não francês, né? Interessante. Quando eu me inscrevi, né, no Enem tinham várias habilitações, literatura, espanhol. Aqui no FMT, literatura, espanhol, inglês e francês. Libras também, letras libras. Libras não conhecia muito na época, né, em linguagem de sinais. Fui conhecendo na faculdade mesmo. O inglês já tinha uma base da escola e de uma escola por fora, que eu fazia escola de idiomas fora da escola. Espanhol já tinha uma base boa, tem uma tia na Espanha também, então já hablo um pouco com ela, já conheço um pouco. Fui pro francês. E foi aí que eu descobri que eu tenho uma paixão, assim, um feeling por línguas latinas, né? Sim. Então, inclusive, o próximo idioma que eu for aprender provavelmente vai ser italiano. Italiano a gente gosta, né? Eu acho muito bonito. E até porque quando eu comecei a estudar francês, eu falei, não, vai ser tranquilo, a língua latina tem similaridades com o português. No primeiro arranho de garganta, que tinha que fazer o R, eu falei, por que eu fiz isso com a minha vida? Por quê? Mas no final deu certo. Gripada sai perfeito. Então a dica para falar um francês bem falado é gripar. Gripar. Que vai sair, nossa, o R vai sair impecável. Como que... pode falar. E eu me apaixonei, né? Eu já gostava muito de música francesa. Eu romantizava a França e achava tudo lindo. E aí, depois... Paris, né? Aquela coisa. Enfim, né? O Arco do Triunfo. Eu achava tudo muito lindo. Aí eu comecei a conhecer mais e aí eu comecei a ver que não era só aquilo e que tinha coisas muito que me agradariam mais do que todo o romance que eu criei na minha cabeça. Sim. Na Europa e da França. E quando eu conheci o francês a fundo, principalmente de regiões que foram colonizadas pela França, eu descobri que a gente tem muita coisa parecida aqui no Brasil. E, historicamente falando, muitas similaridades culturais. Eu pensei, vou entrar nessa área. Já que eu tô no francês, muito mais ampliado, né? Já que eu tô no francês, vou aproveitar o curso de Ciências Socioambientais que eu tive aqui na escola, basicamente um curso técnico, né? E
aproveitar essa minha paixão por culturas, conhecer pessoas e histórias diferentes, lugares diferentes. Quero estudar essa área. E é muito bacana isso, né? Porque você estava falando, as colônias, como nós também fomos colônia, tem essa certa familiaridade. E aí, com toda, assim, de linha, né? E aí você consegue perceber as nuances, as diferenças daquela cultura, daquele povo. E várias colônias do mesmo país também são diferentes, né? Sim. Você vai ter culturas diferentes, vai ter cada um com a sua, né? Isso é muito, e aí vai juntando, formando uma coisa nova, né? Sim, sim. Muito legal. Como é que foi esse curso, o curso de letras? Como é que foi esse caminho todo que você percorreu lá dentro? Primeiro conta para passar no vestibular. Como é que foi? Passar no vestibular, tá. Você passou de cara? Passei de cara, terminei a escola. Enem de 2018 fiz, 2019 já estava na faculdade, Olha. em fevereiro. Quando eu passei por um processo de indecisão, porque eu queria muito cursar em Minas Gerais, né, em qualquer faculdade. Especificamente Viçosa, mas aí eu acabei aplicando para São João del Rei, que é uma cidade que a gente passa, né? Mas por que Viçosa? Viçosa, porque meu pai estudou em Viçosa. Ah, Ele fez engenharia agrônoma lá. Engenharia e mestrado. Olha. A graduação e o mestrado. que legal. Ele era mestre em economia agrária. E eu queria muito conhecer a universidade um pouco mais, porque quando eu era pequena eu fui. Fui num baile com ele. Ele e a minha mãe, e era mágico. Parecia aquelas coisas de filme, novela dos anos 20, sabe? Todo mundo vestido bem, e a universidade parecendo um palácio. Enfim. E eu falei, não, eu vou estudar ali. Quero estudar ali. Vou brigar com a minha mãe, eu vou estudar ali. E aí, tivemos uma discussão. Decidimos que era melhor eu não ir sozinha, né? Afinal, eu só tenho hoje família, de casa mesmo, a minha mãe. Sim. Então, ir pra lá, enfrentar um desconhecido aos 18 anos, tava um pouquinho cedo, né? E eu não sabia o que me aguardava na UFMT, então foi bom ter ficado. E quando eu apliquei pro UFMT, eu fiquei, decidi o idioma rapidinho, falei que era uma coisa nova, vou aprender. Primeira semana de calouros foi extremamente divertida, tudo lindo. Na segunda, normas da ABNT, todos os tipos de regras gramaticais. E começou, né? Aí já começa, a parte Bem-vindo à complicada. faculdade. Bem-vindo à faculdade. Mas eu sou suspeita por falar do Instituto de Linguagens, porque eu sou apaixonada por aquele lugar. E passei tanto tempo lá que considero minha casa, o teclado do IL, a biblioteca setorial do IE, que era onde eu ia depois do almoço, saía da RU, ia ficar no ar-condicionado e de quebra estudar, pegar alguns livros para ler. Então, eu gostei muito de começar, gostei muito de ter feito essa escolha, porque eu achava que indo para Minas Gerais eu ia estar perto do meu pai, mas eu descobri que nada me deixaria mais perto do que a própria UFMT. Porque meu pai trabalhou na UFMT por um tempo, eu não sabia. E ele quase foi pró-reitor da UF também. Ele fez parte da construção do curso Campus daqui, né? do campus de Cuiabá. Ele fez parte da construção do curso de engenharia florestal, então Olha, que bacana. foram vários engenheiros na época que se juntaram, fizeram um projeto, criaram um curso e ele estava nesse meio, assim. Então, quando eu soube, eu falei, poxa, era aqui que eu tinha que estar. Olha que legal. A minha história está aqui e quanto mais tempo passava, né, mais coisas eu sabia. Inclusive, soube que o maior arrependimento do meu pai, pela minha tia, ela me contou, que foi ele ter saído da universidade. Né? Ele queria continuar trabalhando lá, acabou saindo, provavelmente por causa ou da doença ou do trabalho, porque meu pai faleceu de câncer. Tá. Mas ele gostava muito. E meu pai prezava muito por estudo. Então, assim, desde criança, 5 anos, Raíssa, a única coisa que não vão tirar de você é o seu conhecimento. E é verdade. E a Raíssa de 5 anos, mas como assim? E hoje eu entendo. Então, não tem como, né? Não tira mesmo. cada passo acadêmico, cada idioma novo, cada coisa nova que eu aprendo, não é só por mim, tem uma história por trás, e por mim, pela minha mãe, por ele.
E é legal, assim, que você está falando, né, desse amor todo pela faculdade, você ainda pegou a época da pandemia, né? Sim. E como é que foi esse período? Bom, eu saí da Raíssa de 2019, que entrou a todo vapor na faculdade, querendo abraçar o mundo, fazendo 4, 5 projetos ao mesmo tempo, para a Raíssa da pandemia, que ela já estava com um pouco mais de dificuldade de abraçar o mundo. Quando tudo aquilo que a gente conhece se apaga, né? Muda por completo. Muda por completo. Todo mundo passou por isso, eu acho. Sim, é uma disrupção, né? E essa realidade muda e você, assim, sem rumo, sem saber como fazer, como continuar. Ainda mais no início da pandemia, porque no início de 2020 já foi finalzinho, né? Já foi acabando as aulas presenciais. Fevereiro, março já estava acabando. Junho eu estava em casa e o meu aniversário é em junho, dia 27 de junho. Eu peguei Covid uma semana antes do meu aniversário. Nossa, em 2020. Em 2020. E eu já tava assim, não, eu tenho imunidade baixa, eu vou morrer. Minha imunidade, eu tenho anemia, enfim. Então eu já tava preparada, fazendo testamento, deixando minha televisão, minha máquina de escrever. E minha mãe, menina, para com isso, não vai acontecer nada, calma. E, enfim. Sua mãe não pegou. Minha mãe não pegou. Que legal. Minha mãe não pegou. Bom, não naquele ano, eu acho. Acho que ela pegou diga assim, depois, você tava, né? você tá em casa junto. Sim, mas não pegou. Aí que eu ficava mais no quarto ainda. Mas também foi um momento de muita descoberta durante a pandemia, né? Assim, quando a gente se isola, a gente tem uma facilidade maior de olhar para si mesmo e ver o que está de errado, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. E então eu saí da Raíssa extremamente ativa para uma Raíssa que começou a enxergar que fazer tudo ao mesmo tempo, 1000 coisas, não ia dar certo naquele momento. Foi aí que eu tranquei algumas matérias, deixei para fazer depois. Inclusive formei com... são 4 anos de curso, mas eu formei com 5 porque eu tranquei matéria durante a pandemia. Mas ainda assim não parei, continuei metade dos meus projetos. 50% desativei, mas 50% continua. Ué, tem que ser assim. Só que... E olhando hoje, Colograu tá formada, foi a escolha certa para você? Foi a Assim, escolha você certa. tá tranquila de ter trancado algumas matérias, ter Sim. dado tempo para você naquele momento? Era o tempo que eu precisava, porque... Até para ver mais sentido no que eu estava fazendo. Quando chegou a pandemia, eu tinha um projeto na faculdade, Sararte, e a gente fazia muitos encontros presenciais, saraus no Saguão do IL, com decoração, palco, música, poesia, muita gente, pessoas de dentro e de fora da universidade participando. E foi um momento de eu poder olhar para aquilo ali e a gente ter que ter ideias novas. Vamos inovar. A gente está no ramo da educação aqui, não dá para ser do mesmo jeito, né? E também não podia faltar, né? Não Porque podia. era algo essencial para um momento em que estava todo mundo Sim, indo para um caminho ruim, assim, né? Se não tivesse essas artes ou sim. algo para descontrair, ia todo mundo para um abismo mesmo. Exato. Então, eu continuei. Na época eu fazia o PIBID, continuei com o PIBID. Continuei com Sararte. A gente só não estava mais com o Franciné, que era um projeto de exposição de cinema francês da UFMT, principalmente do departamento de francês. E nesse projeto a gente presencialmente expõe filmes, né? Agora ele está em pausa. Mas era uma exposição de filmes e através desses filmes nós fazíamos atividades lúdicas para inserir as pessoas, a comunidade externa e interna da UFMT na língua francesa, para eles conhecerem, assim. É um curso de extensão, projeto de extensão, Um projeto né? de extensão, Franciné. E eu fazia parte dele presencialmente, mas aí durante a pandemia a gente deu essa pausa. Aí deixamos um pouco de lado. Então naquela época eu fiquei, acho que com 2 ou 3 projetos. Mas o Sararte foi e é essencial para mim. Faz parte da minha construção acadêmica. Do primeiro ano que eu entrei na universidade até o último eu estive no projeto, né? Pude idealizar muitas coisas e
Isso só aconteceu porque os meus amigos me permitiram entrar. Quando eles criaram um projeto, isso surgiu num almoço na Rio, né? Ah, é? Saudade de sarau, todos conversando. Nossa, nós queríamos muito uma atividade, assim, uma atividade extracurricular que pudesse ser leve. E nessa conversa a gente estava ouvindo, eu estava ouvindo, só ouvia. Quando foi o primeiro sarau, o tema era amor. E se eu pegar uma cartolina vermelha e fazer um coração? E aí surgiu uma decoração, quando eu vi Raíssa estava no meio, eu não tinha o que fazer. Eles também não tinham para onde correr, eu tive que participar daquilo. Foi maior do que eu. E Isso foi no seu primeiro ano de... foi no meu primeiro ano. E eu entrei, enfim, os meus amigos já estavam ali, né? Foi muito grande, foi maior que a gente naquele momento. A gente não tinha noção do que poderia ser, sabe? Uma ideia que se torna maior do que o criador. Então a gente começou o projeto informalmente, com a ajuda do diretor do IEL da época, que é o Dr. Roberto Boaventura. E após a pandemia, durante a pandemia, na verdade, ele se tornou um projeto de extensão. A gente aplicou pro Codex, eu acho, se eu não me engano é Codex, que é coordenação de extensão. E ele virou um projeto. A partir daí a gente ia conseguir horas complementares para os alunos, né? Certificação para o que eles estavam fazendo ali dentro. Então, cada participação, seja do sarau ou seja dos minicursos, eles seriam certificados. E durante a pandemia surgiu o sarau online, que foi aí que a gente cresceu no Instagram. Inclusive o Instagram é sararte@ufmt. Ah, isso aí. Não, @sararte_ufmt. @sararte_ufmt. E a gente cresceu, a gente Um fez... temudo, né? Sararte, com temudo. E a gente cresceu, fizemos 2 ou 3 edições do sarau virtual, onde as pessoas que estavam em casa na pandemia mandavam o que eles estavam produzindo no momento. Seja desenho, música, poesia, história. Nossa, deve ter sido muito legal. E aí era aberto só pro pessoal do FMT ou como Não. era online, abriu para todo mundo? Era online, todo era mundo aberto literalmente. para todo mundo. Todo mundo literalmente. A partir daí eles mandavam, a gente fazia uma curadoria, da curadoria uma produção de design. E... enfim, aí a gente publicava, né? Publicamos e tivemos um alcance bem grande, inclusive o professor Ricardo aqui da escola participou do sarau virtual, já participou do sarau virtual, Esse Ricardo é ou um presencial também. também. Tive professores também aqui da escola que também já participaram, a professora Suiane, a Thaisa, que foi minha professora na época aqui na escola. Então, foi muito importante poder também entrar em contato com essas pessoas durante esse momento, né? Para mim foi um reencontro de história. E surgiu o sarau virtual, mas também surgiram os minicursos online, porque tinham estudantes da graduação que precisavam de horas complementares e precisavam de estágio. Só que, como não tinha como ter estágio presencial, Sim. né? E surgiu, então, os minicursos como espaço para eles poderem exercer a docência, com a ajuda da professora Linalva, que é a coordenadora atual, nossa coordenadora desde 2020, tá no Sararte com a gente, que abriu esse caminho para extensão mesmo e pesquisa. E os alunos conseguiram exercer a docência, planos de aula, deram minicursos de língua francesa, iniciação em língua francesa, iniciação em espanhol, libras, gramática, enfim. Nossa, uma experiência fantástica, né? Sim, os minicursos vieram como esse espaço para os alunos poderem atuar antes do próprio estágio, do estágio supervisionado, né? E foi ótimo criar esse espaço, principalmente no IEL, que ainda não tinha um espaço para que eles exercessem antes do estágio oficial, Sim. da graduação. Foi um treino, foi, sabe, poder fazer aquela ambientação, eles conhecerem um pouco mais sobre a docência. E foi muito importante participar disso. Eu tenho colegas que fizeram, sabe, e sentem orgulho de terem feito parte disso, de terem apresentado o minicurso, porque foi ali que começou.
E até hoje a gente ainda continua, a gente, né? Eu falo a gente porque na minha cabeça eu ainda sou discente, mas já não sou mais. Mas enfim, é isso. Até hoje continua, o projeto funciona semestralmente. Quando o semestre acaba, ele fecha, mas aí a gente abre de novo. E assim vai seguindo. E assim vai seguindo. E como estagiária, você participou de oficinas, né? Conta pra gente Sim. essa... É outra experiência muito bacana essa, Bom, né? o meu primeiro estágio na escola foi no IFMT, junto com a professora Lindinalva, ela foi bem presente na minha vida. E a gente fez um estágio de oficina de língua portuguesa, né? Na qual a gente tentou, né? O projeto inicial era trabalhar assuntos dos quais os alunos tinham dificuldade com um enfoque no Enem. Esse foi o meu primeiro estágio de português. O de francês teve oficina de língua francesa, uma oficina numa escola aqui em Cuiabá, uma escola no Souza Bandeira. Né? Enfim, foi muito interessante porque eu nunca tinha dado aula de francês presencialmente. E quando vi, me deparei com uma turma de 20 meninas que bagunçaram. Elas conseguiram me atravessar. Isso foi muito importante, porque foi ali que eu tive certeza que eu queria dar aula de francês. Antes disso, eu ainda estava em dúvida. Aí Antes disso, fortaleceu. eu ainda queria fazer produção editorial. Ainda tava lá. Eu ainda estava lá, mas quando eu encontrei essas meninas, foi aí que eu percebi. Eu gosto muito de português, adoro literatura. Trabalharia facilmente porque é uma coisa que eu amo, mas o francês me domina. Era ali que eu quero estar. Pulsa lá dentro, né? O francês é aquela chama que arde. E aí, depois dessa oficina, elas gostaram. Foi uma oficina com duração de 3 ou 4 meses. E elas receberam certificado, enfim, né? A gente abordou assuntos iniciais do francês, um pouquinho de família, o início de vocabulário, similaridades com o português, né? Essas coisas para fazer a introdução da língua e cativar elas para aprenderem, gostarem, quererem aprender. E, enfim, foi uma delícia. Já a segunda do francês foi a criação do Instagram do departamento de francês, que não tinha. E eu gostava muito de mexer com isso. Gostava? Gosto. Ah, bom, obrigado. Especificamente do francês eu gostava, porque agora não tá mais por meu domínio. Mas foi o último ano, né? Então, da minha turma estava responsável. Aí a gente começou a criar conteúdo de francês pro Instagram. Então, dicas de língua, recomendações de música com tradução, explicando esse conceito, regras, saudações, enfim, apresentando esse vocabulário de um jeito leve, descontraído, né? O Instagram também tem esse espaço. Sim, isso é. E acabou que o Instagram acompanhou vários marcos importantes no departamento de francês recentemente, porque em 2022 a gente teve um congresso, né? Em 2021 teve um encontro das associações de professores de francês aqui em Cuiabá, então eles vieram de cada canto do Brasil. E nós recebemos eles aqui para planejar esse congresso de 2022, que seria o encontro de professores de francês, das associações e dos professores de francês no Brasil. Foi muita gente, eu nem sei hoje falar o número certo, mas tinha muita gente. Veio muita gente, foi no Centro de Eventos Pantanal, então assim, foi um congresso grande. Que legal. E a gente pôde apresentar a nossa cultura cuiabana, fazer essa relação, né, de estar presente com pessoas que trabalham com francês fora de Cuiabá e ver a influência da língua. Para mim foi impactante no sentido de ver o quanto o francês atinge a vida de várias pessoas. Às vezes a gente não tem essa noção, né? Não tem. Quer dizer, eu, por exemplo, não sabia que tinha uma associação de professores, né? Era de se esperar, claro, assim, mas eu não conhecia, né? E é muito legal isso, quer dizer, o Brasil inteiro, porque hoje em dia já não é mais, quer dizer, já está até voltando, mas a gente passou um período que não era tão normal mais ter aula de francês, que antigamente era, né? Até meu sogro, por exemplo, fala francês, né? Ele teve aula na escola de francês, então, assim, no ensino fundamental, médio, não sei, né? O Voticô, né, Henrique?
Isso meio que deu uma sumida com o tempo. Não sei, deve estar voltando agora. Sim. Como é que está isso, Raíssa? Então, agora a gente está voltando. Depois desse congresso, abrimos uma porta para Mato Grosso ser um pouco mais visto, principalmente Cuiabá, no ensino de língua francesa, né? Nesse congresso vieram representantes da embaixada francesa. Olha que legal. E isso abriu muitas portas. Em 2023, a gente foi para um congresso, o departamento de francês, alguns alunos do último ano. Alguns não, mais de 20 alunos. Fomos de ônibus para Brasília, na UNB, no Cid Fralho. Inclusive, apresentei trabalho lá, meu primeiro trabalho apresentado num congresso. Chique. Morrendo de vergonha. Mas deu certo. E nós fomos em caravana para lá. E lá a gente teve outra reunião com uma representante da embaixada, do consulado. E conseguimos abrir o projeto L'École, aqui em Cuiabá, para que houvesse uma volta das aulas de francês, né? Pedimos essa oportunidade e estamos indo em busca. Os próximos anos agora, que vão se formar na faculdade, eles vão fazer estágio em escola, obrigatoriamente, porque o meu estágio foi o primeiro. Fazia muito tempo que não tinha estágio supervisionado de francês em escola. Então, o estágio de oficina de língua francesa que eu fiz foi o retorno. Sim. Foi o marco do retorno. E aí, com esse projeto L'École, que já estava sendo idealizado em 2020, 2021, 2022, 2023, a gente apresentou a ideia, foi abraçada, já começou. E agora o pessoal de 2024 já está atuando na escola. E isso serviu para abrir um mercado também para os professores de francês em Cuiabá, porque não tem concurso, não estava tendo tanto concurso fora da universidade, né? Para atuar como professor na academia. Sim. Então, agora abre esse mercado também para os professores, futuros professores de língua francesa aqui de Cuiabá, para essa possibilidade de poder trabalhar aqui e viver do francês aqui, além de impulsionar a língua francesa para a comunidade, enfim. Isso foi muito importante. Então, lá atrás foi uma sementinha plantada que até agora está crescendo. Tá crescendo. Nem chegou na metade do que pode se tornar ainda. Nem chegou na metade. E com isso, assim, aconteceu uma coisa que não acontecia... Que nunca tinha acontecido, na verdade. Eu ia falar que não acontecia há muito tempo, mas na verdade nunca aconteceu. Existe um programa que se chama Assistente de Língua Portuguesa pela França, né? E é um programa de parceria da FEI, que é France Education Internationale, e a Embaixada Francesa. Nessa parceria, eles fazem uma seleção de estudantes de língua francesa para irem para regiões da França, seja as regiões ultramarinas ou a França metropolitana, para atuar como assistentes de língua portuguesa nessas escolas, nas escolas dessas regiões. E você vai. E eu vou. E nesse mesmo edital aconteceu uma coisa inédita, né? Que eu não vou falar inédito, porque eu quero que aconteça muito mais. Vários outros editais, eu quero que mais pessoas do UFMT vão. E nesse ano, 3 alunos do departamento de francês foram selecionados. Isso nunca tinha acontecido. E, se não me engano, são 31 vagas, não é isso? São. Para o Brasil inteiro. Brasil todo. E 3 da ou seja, UFMT. 10%, né, de um Sim. estado, do nosso estado, né, entre 27, 26 mais o Distrito Federal. Então é uma conquista, assim, homérica, enorme. né? Enorme. É fantástico um negócio desse. A gente precisa valorizar mais o nosso povo. Precisa valorizar mais o nosso trabalho aqui dentro, né? Porque a gente pode, a gente consegue, A gente né, Raíssa? consegue. E quando o pessoal vem de fora, eles ficam encantados, porque o cuiabano tem também esse borogodó. Tem. Não dá pra falar que não tem. Quando eles vêm pra cá, eles veem uma coisa que é diferente, sabe? Você levar pra comer peixe lá no São Gonçalo Beira Rio, mostrar o Siriri Cururu. Quando a gente fez o congresso, a abertura do congresso foi com Flor Atalaia dançando. E eles ficavam assim, que bacana. abertos, que bonito, sabe? Então, poder apresentar a nossa cultura cuiabana, um pouquinho da latinidade grande que é latente no nosso sangue da Terra Rachada, é importante. E é isso que eu quero fazer. E você vai para Guiana, né? Fui para a Guiana Francesa. Fui designada em Guiana Francesa. Como é um programa que é de 31 vagas, né?
Eles escolhem, durante o processo de seleção você pode escolher o lugar que você quer ir e deixa como a sua primeira opção, sua preferência. Qual foi que você escolheu? Foi a Guiana? Você escolheu a primeira? Não. Não foi. Não foi. Caí no cavalo. Mas eu caí no lugar que eu tinha que ter caído. Porque a primeira opção que eu escolhi foi a França metropolitana, qualquer lugar que me mandassem, eu estava feliz. E não deixei... Preferência Paris? Não, Paris Talvez não, não porque queria é ir muito Paris. caro. Paris é muito caro. Eu preferia Tem o isso interior também. da França. Não. Preferia a região... De vez em quando dá uma viajadinha pra lá, volta. Sim, eu acho que eu gostaria muito, assim... Tenho muita vontade de conhecer Bordeaux. Né? Ah, Conhecer os vinhedos em Bordeaux. Tenho muita vontade. Tem algumas cidades também que me interessam muito. Mas quando eu vi que eu tinha sido... Eu deixei esse leque aberto. Independente de onde me mandassem, eu só queria viver a experiência de assistente e ter mais uma certeza de que eu tô no caminho certo, assim, pedir um sinal. mas aí você vê como é que é, né? Viçosa, não. Guiana, não, pra Guiana. E o pior é que durante o congresso de francês, o primeiro encontro, em 2021, eu conheci uma moça que se chama Raíssa Palmas. Ah, Raíssa Palmas é da UFMG, de Letras Francês. Ela me passou o contato da coordenadora de francês de Viçosa. olha. Então, em 2021, eu tive ali uma pequena possibilidade de tentar sair da UFMG. Eu nem tentei. Nem tentou. Você já tinha descoberto toda aquela história do Sim. seu pai também aqui dentro, né? Eu queria muito, assim, eu achei a ideia linda no início e depois eu acabei não indo, sabe? Quando naturalmente não vai, foi assim. E, enfim, a Guiana, quando eu analisei todo o contexto e a representatividade da Guiana francesa na minha formação, eu ia trabalhar com coisas que eu quero, que eu gosto e que eu estou familiarizada. O que eu quero mais me aprofundar e aprender mais, conhecer mais do francês decolonial. Sair do francês... Ah, aquela conversa que a gente estava tendo lá no Exato. começo. Você vai conhecer aquelas culturas, né? Sim, Além da sede da colônia, né? sim, exato. E ali do ladinho da Amazônia, sair da parte Sim. da Amazônia daqui para ir para o outro lado, conhecer outra cultura que é diferente. Impossível não ser, né? É diferente. E proximidade com povos indígenas, enfim. Então é uma coisa que eu gosto. E essa paixão eu descobri aqui no curso de Ciências Socioambientais. E, enfim, né? Já tinha... Quando a gente foi para Ubatuba, é uma viagem marcante, extremamente marcante. Para mim foi a No mais... 12º ano, né? Que No vocês fazem, 12º né? ano, sim, foi a mais marcante. Quase chega perto de Minas. Minas também foi muito marcante, porque em Tiradentes a gente visitou uma igreja que ela ficava num morro. E se você perguntar, Raíssa, que lugar que você gostaria de estar? Se você fugir um dia, pra onde você vai? Eu vou pra lá. Sério, já inclusive falei meu segredo aqui. Agora contou. Sumiu a raiz, Agora vai estar lá. Vai a gente tá já lá. sabe. Vou estar lá. Era Agora um- Minas é pequenininho, né? É facinho achar. Não, mas ela você fala em Minas ou fala na igreja de Tiradentes? Na igreja em Ah lá, já Tiradentes. ficou mais Ah, fácil. ficou mais aí, fácil. Entendi, achei que era pra Pronto, mim. é só pôr no, Era uma só igreja pôr que no ficava Google. num- Era uma igreja que ficava num morrinho e acho que foi o pôr do sol do Mato Grosso é lindo, mas aquele pôr do sol, pra mim, foi um pôr do sol que eu apreciei muito e respirei, enfim, vi muita calma. Então, eu acho que a Guiana casou com todos os meus objetivos sem eu perceber, que quando eu percebi, eu falei, meu Deus do céu, como eu não tinha pensado nisso antes, sabe? Então, eu penso o seguinte, não fui eu que encontrei, né? Me Sim. encontrou. Então, Segunda vez, pelo menos, é que você contou aqui, fora as outras, né? Fora É as interessante, outras. são interessantes essas histórias, né, Henrique? Assim, Sim. porque você queria ir para uma faculdade, de repente você fica na UFMT e descobre coisas do seu pai aqui e tal. Aí você não escolhe a Guiana como primeira opção, cai lá e aquilo é tudo para você, assim, né? sim, E quando você voltar, eu vou te trazer aqui de volta, vou te convidar, se puder vir, claro, porque eu tenho muita curiosidade sobre, porque a Guiana Francesa e Suriname são áreas que são pouco estudadas, a gente fala pouco, a gente vê conhece pouco. quase nada, parece que são três áreas assim à parte do nosso continente.
né? A gente já é separado do continente, assim, a gente é muito mais ligado à Europa do que à Colômbia, por Sim. exemplo, que, né, a Argentina ainda vai, tudo bem, mas aos outros países, tem país aqui, Peru, né, tem muitos países que não tem voo direto do Brasil, Sim. aqui você tem voo direto para um monte de países da Europa e não tem para dentro da América. Essas três áreas, então, praticamente a gente não existe para nós. Então eu tenho muita curiosidade, eu quero saber como é que é lá dentro, sabe? Eu queria que você Sim. depois Pode você deixar, eu gosto com todos os traga isso detalhes. para nós. E algo legal é que ela tá falando aqui que foi a escolha certa antes de ter ido. É. Como ela conseguiu já fazer... Ela não foi ainda, né? Ela não foi. Ela O tem a dia que gente certeza tá que é uma gravando, não foi. escolha. Então, assim, como é legal isso que você teve de entender e não pegar como uma frustração e falar, poxa, né? Eu acredito que quando realmente sai o resultado, dá Aham, dá um baque. não é um baque. Porque você coloca a primeira opção, você vai querer a primeira opção. Isso É. não tem a dúvida. Mas o legal de você ter conseguido virar a chave e entender antes de ter ido. Porque muitas vezes acontece a questão de você ficar chateado com alguma situação, aí você vai E vai aí frustrado. aí lá Você de se repente abre pra... muda, experiência. e você fala, putz, foi Deus que fez isso por Aham. mim, obrigado. E você percebeu isso antes. No dia do resultado, quando saiu o resultado, várias coisas me mostraram, assim, que era o lugar. Primeiro, o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, tinha passado pra ir comigo. Olha, que legal. Ele não vai. Mas na hora... Mas sim. na hora, eu fiquei assim, meu Deus. Aí depois eu conheci os assistentes que foram selecionados para Guiana. Foi mais um motivo, assim, foi um estalar de dedos. A gente já estava conversando e marcando Conectados, reunião né? e conectado, enfim. Foi muito importante. E assim, meio que não tive tempo de ficar frustrada. Uhum. Que já foi tanta coisa Foi junto tanta que coisa. foi Inclusive- te abraçando, né? Inclusive, eu acho que no dia seguinte eu tinha terapia ainda. Já resolveu de Já- vez. muito. já- Facilitou muito. E aí, quando eu fui ouvindo mais sobre, né? Porque um amigo meu, que eu conheci no congresso aqui em 2022, estava de assistente em Kourou, que é uma cidade da Guiana Francesa. E na hora que eu recebi, eu já tava... Quando eu fiz o processo seletivo todo conversando com ele. A entrevista, a minha carta de recomendação foi conversando com o Gustavo. Olha, E ele é da Unifesp? Eu acho que é Unifesp. E eu passei todo esse processo conversando. Então, ele me deu dica de tudo, de tudo. Além da minha professora de literatura francófona, Thaisa Graziero, que me passou também todas as dicas, porque ela também já foi assistente. Então, estava bem apoiada também. Né? nossa, o amparo foi muito grande. Assim, eu passei pela primeira frustração de me inscrever para um programa e não ser aceita, que foi um programa de aperfeiçoamento de francês. Na época, acho que ano passado, antes de eu entrar para a escola em agosto, eu fui, me inscrevi, estava toda esperançosa. Eu vou passar. Era um programa com bolsa, estava muito assim, já está destinado, é meu. Não passei. E tive essa frustração. Fiquei bem triste. Uma semana depois, aí, se você tá precisando, vem fazer uma entrevista com a gente. Fui fazer a entrevista. Na segunda semana eu já tava dando aula. Quando eu vi, eu já tava encantada. E tô há 1 ano na escola. Então, assim, hoje eu não sei se é por causa da terapia, mas eu não tenho perdido muito tempo me frustrando mais. Não, mas você tá certo. Porque tudo tá caminhando. Então, assim, tudo aconteceu. Aí, em novembro, apliquei pro Assistam, que é o programa de assistente de língua portuguesa. Eu já sabia que eu ia. Tava sentindo ali no fundo do meu coração. Mas eu tava com medo de ser o mesmo sentimento da seleção da Bélgica. E no final, não. Então, eu tava realista. Se eu passasse, bom. Se eu não passasse, tem os meus alunos, tem a escola que eu trabalho, sabe? Gosto muito daqui, minha casa, meu conforto, minha zona de conforto. Não vou enfrentar o desconhecido, tá tudo bem, não agora, depois eu enfrento. Mas quando saiu, eu já tava assim, é isso, né? Vamos! E a ficha foi caindo, né? Tudo coincidiu. Então, esse ano, finalizei a graduação.
já consegui essa oportunidade. Sempre soube, quando eu entrei no curso, em língua francesa 1, na disciplina, minha professora virou para mim e falou: você vai ser assistente. Olha, Eliane Moraes. que coisa. Ela falou, você vai ser assistente. Falei, prof, tomara, né? Um dia, eu lá em 2019, nem sabia ainda o que era o programa de direito, eu tava conhecendo o francês. Ela falou, você e o Matheus vão, e o Matheus passou comigo. Sabe? Então, assim, Que coisa, olha. eu falei, o universo, você tá me mandando sinais? É isso. Então, foi um conjunto de coisas que conseguiu me acalentar tanto. Quando eu soube que o meu amigo estava lá na Guiana Francesa, ele tinha dicas. Conheci outra assistente que ela tem um TikTok, inclusive. Ariane, prof de francês, pode achar ela no TikTok. E ela fala sobre a Guiana. Os primeiros vídeos que eu vi sobre a Guiana Francesa Vou procurar foi depois. no Instagram dela, ela falando de preço, mostrando imagens na rua. Me fala o nome de novo, faz favor. Ariane, prof de francês. Eu não lembro o sobrenome dela agora. Mas a gente acha. Mas Ariane, prof de francês, já acha no TikTok. Então, os primeiros vídeos que eu vi... Mas ela fala em português. Ela fala em português. Bom. E foi aí que eu vi, ela falava sobre aquilo. Então, assim, não tinha tanta gente falando. Inclusive, o conteúdo que eu achei foi pouco. Mas dos assistentes que estavam lá, marcaram presença, relataram, sabe? Várias coisas através de vídeo, ou conversaram com a gente. Agora estamos bem calmos, tranquilos. E, enfim, foi um momento que eu pensei também, por que não abrir? Se eu gosto de expor cultura, se eu gosto de trabalhar com isso, se eu me encontro na área de cultura e língua, por que não fazer disso uma oportunidade maior? Claro. Então, inclusive, já estou aí trabalhando no meu perfil profissional, de professora de francês. Eu demorei a faculdade inteira para criar coragem para criá-lo, mas antes disso eu já estava gravando conteúdo há muito tempo. Então, meu primeiro estágio de oficina de francês, quando a gente encerrou, eu fiz o quê? Um piquenique com as minhas alunas sob a Torre Eiffel, uma mini Torre Eiffel. Olha. E foi quando a gente trabalhou vocabulário de comida, inclusive. Enfim, foi muito bonito. Elas apresentaram uma música que é do Amadou e Marie, eu acho. Não sei se é Marie ou Marian. Mas é uma música que se chama Je pense à toi, eu penso em você. E ela é bem fácil, assim, de cantar, de gravar. E ela é uma música francesa colonial, né? Francês africano. E quando eu vi as batidas de tambor, eu falei, não, vamos estudá-la. Conheci no primeiro ano, guardei até o terceiro para usar no estágio. Olha. E foi muito importante. Então, tudo casou, assim. Já estava predestinado. Pegando sua professora que falou lá, né, que você ia passar, é um protagonismo, né? E aqui na escola você teve um momento... Aliás, você já tinha saído aqui de protagonista também, de ser a atriz principal, né, da campanha da escola, acho que de 2019, isso, né? Isso. Como é que foi essa sensação quando, assim, chegaram para você e falaram que te fizeram o convite? Bom, quando o convite chegou, não houve hesitação, porque... Primeiro que eu saí em 2018 da escola, quem me viu na minha despedida sabia que eu não queria sair. Vamos criar o 13º ano. Tem como? E o tanto que eu chorei, assim, eu cresci aqui, eu entrei com 10 anos, saí com 18, entrei menina e saí mulher. E foi uma formação não só acadêmica, não só de ensino-aprendizagem, mas foi um encontro, arte do encontro na minha vida. E quando eu recebi o convite, foi aí que eu já sabia, né? Eu vou estar ligada ali pra sempre, acabou, não tem como. Eu posso sair, eu não saio. Mas eu não hesitei, porque eu já tinha todo esse afeto, esse carinho, essa gratidão que eu tenho pela escola. E
também, por que não? Por que não fazer uma coisa que eu gosto, uma coisa por um lugar que eu cresci, que eu vejo como casa, por pessoas que me acolheram, sabe? Era uma coisa que ia além de mim. E sabia que ia me atravessar tanto quanto as coisas que eu teria escolha, que eu iria pela frente, né? Essas oportunidades aparecem não só pela gente, mas pelo que a gente marca nas pessoas, né? Então, acho que, de alguma forma, na hora que eu vi, eu fiquei assim, por que eu? Mas aí depois eu lembrei por que eu. Né? Foi um momento de... Sempre tive um carinho muito grande e voltei para sempre. Então, E quando você viu o vídeo pronto, você se viu naquela história que ele Sim. conta? sim, agora eu me vejo mais ainda. É isso que eu ia comentar. Agora, com a história que ela contou, e a gente vai passar o vídeo daqui a pouco, o pessoal que está acompanhando desde o começo aqui vai ver o vídeo e vai falar, gente, É isso, né? foi gravado agora? Sim, é para contar realmente a história dela? Sim. O vídeo é do momento que ela está assim, fazendo o vestibular, né? Sim. E aí é como se ela tivesse uma dúvida ali na hora de responder uma questão e ela pensa em toda a história dela na escola. Passa o filme, né? Acho que é mais ou menos isso, né? É isso. E aí a resposta vem, ela responde ali e aí corta para o êxtase, né? Que é a entrada no vestibular, passar no vestibular, né? Vamos E o passar. legal, Fala aí. antes, é que a historinha, talvez quem não conheça a escola e olhe de primeira não consiga entender tão bem. Tem que ver mais algumas vezes para conseguir entender. Fala, gente, a menininha tá fazendo pão ali, o que tem a ver, né? Com a Jogando, massa? tendo Tá basquete. jogando basquete, o pequenininho tá vendo o grandão jogar basquete, o que tem a ver? E eu acho que, assim, uma coisa que, pelo menos para mim, a Raíssa pode até falar se com ela também, a escola ajudou, foi até nas questões que ela fala assim, não sei se é psicóloga e tal, eu acredito que seja também faço terapia e adoro, mas assim, o que a escola me ajudou a aprender a se adaptar a algumas questões e realmente, o que você falou, fechou uma porta ali que não foi a porta que eu queria, mas abriu uma outra porta ali que eu já consegui entender que ela vai ser muito importante para mim. Que talvez fosse melhor, talvez seja melhor. Sim. Que é que eu mais queria até, mas não sabia o que queria. Mas o Também que tem muito, a gente tem muito isso, né? Tem coisa que a gente quer e não sabe o que quer. Só fica sabendo depois o que acontece, né? Então, assim, tem muito disso nesse vídeo da questão de que você vai aprender, só que você vai aprender vivendo. Você E buscar a vai resposta, né, os além de tudo. momentos. Cada momento que você está vivenciando ali é um momento em que lá na frente, no caso do vídeo, na hora que ela está no vestibular, vai fazer a diferença. Não é só ficar estudando no papel, no livro, que vai te levar a lugares incríveis. É viver também, e viver às vezes as coisas mais simples, que é fazer um pão, o que aquilo lá vai dar de gatilho no futuro, assim. Então eu acho que essa... Você estuda química fazendo pão. Exato, você estuda, né, Física, temperatura. entender a matemática na música, né? Tocar flauta contralto, você fala, meu Deus, é matemático aquilo ali. E aí você vê algo por trás. Geometria no basquete, né? Matemática também, Quando angulação. você que você memorizou uma partitura, você está lendo uma partitura, Uhum. está psicografando. Mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que esse vídeo, talvez a pessoa de fora que assista a primeira vez não consiga entender o tamanho que é. A historinha ela vai entender, tudo, mas não consegue entender o tamanho que é. Quando ela traz o filho para a escola, ou se é o filho que está assistindo, entra na escola, ainda não faz sentido. Quando ele chega no final, assim, você falou, né? Eu queria, no último dia, que tem todas aquelas homenagens e a gente está em cima do palco, a gente não quer sair, eu fico pensando assim, que pena de quem quis sair antes. Porque não teve esse momento né? em que simboliza tudo e que realmente, depois que você sai, você olha e fala, putz, agora eu entendi o porquê de cada coisa diferente ali que a gente Inclusive, faz. eu tenho tudo guardado. Os desenhos, é? as fotos, tudo que eu ganhei no último dia na despedida. Inclusive, eu tive contato com os alunos que me deram depois, anos reencontrando. Uma aluna que, acho que ela era 2 ou 3 turmas abaixo de mim, Melissa, não sei se alguns professores vão relembrar,
Mas a Melissa tá fazendo letras francesas agora. Que bacana. Ela entrou ano passado, eu encontrei com ela na universidade. E, assim, aqui a gente era muito grudado, né? Todas as turmas tinham Sim. contato, amizade. Mesmo que não fosse com todo mundo, você tinha algum amigo ali. E a Melissa, eu lembro que eu conhecia ela na escola. No que eu conhecia, a gente era próxima. Tinha esse carinho. Principalmente com aquela turma, eu tinha muito carinho. Sim. E encontrei ela na universidade depois. Então, assim, tudo que eu guardei tá até hoje comigo. E são marcas que não são só em mim. Isso que é mais. Sim. São mais compartilhados, bonito. São né? assim. compartilhadas. Eu tenho uma playlist, inclusive, que eu fiz. Eu sei que a gente tem que ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Não, mas pode falar. Eu tenho uma Mentira. playlist que eu fiz que ela se chama Pra Lembrar do que eu comecei e não desistir. Ó. E tem outras alunas da Livre Porto que também tem playlists semelhantes. A Mariana Caberlini, ela tem uma playlist que é para os livreportenses, que tem praticamente todas as músicas que a gente cantou naquela época. E na minha tem essas músicas, as músicas da minha turma. Você lembra de algumas? Lembro. Vilarejo, lembro daquela... Gente, essa A vilarejo. janela aberta, pra um perfume no ar de laranjeira. A gente cantou essa música. Aham. Ai, não, são várias. São Essa do várias. vilarejo você falou, eu tava em São Paulo, eu não lembro o que era o evento. Na verdade não era um evento, foi um final de semana que a gente foi, tipo um retiro, né? Mas para estudo, tal, da vida e tal. E aí teve a organização do evento trouxe essa música e fez uma dinâmica com essa música. E começou a tocar e eu cantando assim, baixinho. Meus amigos olharam pra mim e falaram, você conhece essa música? Eu falei, conheço. Da onde que você conhece essa música? E aí vem toda a história, assim, né? Se você tem tempo, você tem tempo, senta aí. Realmente as vivências aqui, principalmente com músicas, São muito marcantes. E quando você reencontra essas músicas na vida adulta, você se sente num lugar de conforto, né? Sim. Porque, por exemplo, quando eu vou num lugar e tá tocando Marinheiro sai, eu já lembro o arranjo do Ricardo, então eu já fico, eu não sou daqui, marinheiro sai, eu não tenho. Então a gente fica na cabeça, são assim. É que demais. o conhecimento, em tese, assim, na essência, é apenas e tão somente o que é vivido. Aquilo que é decorado é informação. Sabe, eu tenho informação sobre. Mas eu posso dizer que eu conheço quando eu vivencio. Aí é outra parada. Vamos passar o vídeo para a gente dar uma olhada. Quero mais, eu posso mais, vou além, vou para o bem. Aprendi a confiar em mim, por isso sou feliz assim. Livre Porto, Livre Porto, meu porto seguro. Livre Porto, um porto livre para o futuro. Livre Porto, meu porto seguro. Livre Porto, um porto livre para o futuro. Escola Livre Porto. Tem a Raicinha, né? É. Tem toda a história dela, né? Então tem essa coisa também que eu acho que é bastante... me chama muita atenção aqui na escola, porque eu não estudei aqui, né? Sou professor aqui, mas não estudei aqui. E gostaria de ter estudado numa escola assim. A integração, né, das diversas idades. E isso é mostrado aqui, né? Então, a Raicinha ainda pequenininha, vendo, né, os outros também, os alunos mais velhos jogando basquete, não sei o que e tal. E de repente você vai lá e E o legal aqui é que você olha pro outro, muitas vezes pro mais velho, com inspiração, né? Querendo se Sim. inspirar nele. E é incrível como a pessoa constrói uma história linda fora, depois você fica sabendo. E você
consegue ser igual ele, porque pessoas menores vão olhar para você e você consegue construir a sua história, que é de sucesso também, e aí vira um ciclo, né? Sim. O que estava olhando você cresce e consegue o dele. E o legal é que normalmente é um olhar realmente de inspiração e não de inveja ou algo É algo relacionado a bonito, né? ruim. É algo bonito. E assim, como cada um consegue construir a sua história sem copiar o outro, cada um com a sua personalidade, cada um sai com o seu jeito e consegue esse sucesso do seu modo, assim, né? Isso é muito legal. E ó, Raíssa, ali foi sensacional a sua participação, né? Da Raicinha também, né? Eu não sei o nome da aluna que fez ali, mas assim, duas grandes atrizes, né? Fora todo mundo que participou. Você fez curso? Teve a da escola, né? Que você teve. Eu passei Você por fez os dois teatros, teatros, né? Dois. É, muito legal, assim. Agora, televisão é diferente, né? É. Televisão é diferente. Tem tomadas, tem outra pegada. Mas eu lembro que a gravação foi tão tranquila, porque assim, eu tava com uma turma que era uma turma abaixo de mim, da minha turma, né? A turma da Duda, do Diogo. São pessoas que às vezes a gente se encontra também, quando a gente se encontra tem aquele carinho, enfim. Então foi muito tranquilo, não era a minha turma, mas Sim. assim, era a minha turma, Era a tava tua turma. aqui, né? É. Faz parte. Não era a tua turma do ano, né? Da sua série, mas era Sim. a turma como um todo, né? E quando eu encontro, assim, ex-alunos da escola, por exemplo, que já formaram depois de mim, fico horrorizada. Horrorizada, porque Eu que o eu digo. fico... Fico, meu Deus, ele já tá desse tamanho, um homem, sabe? Coisas desse Ó, tipo. quando eu tava no 12º ano, né? Terceiro colegial, a Raíssa tava no 8º. Pois é. Ela acabou de colar grau. É, o tempo É, passa, não é brincadeira não. Raíssa, chegou a hora da gente ir na lata. Na lata eu vou falar umas frases, uns versos, que tiver aqui, o que vier na tua cabeça, você fala, beleza? Tá bom. Então vamos lá. Eu já... Ai, meu Deus. Tenho sangrado demais na minha cabeça. Tenho chorando. Mas... Eu já morri ano passado, mas esse ano eu não morro. Eu já me acostumei a te esquecer tudo que vai. Só pensa em música também. Eu já reaprendi. Muito bom. Eu nunca. Me esqueço. É preciso amor para poder pulsar. O que significa isso para você? Sem amor, a gente... Como que se sente vivo sem amor? Não sei. Eu também não. É preciso paz para poder sorrir. A minha paz não é sozinha. Eu não me vejo tendo paz sozinha. Sempre com mais pessoas. Sim. É preciso a chuva para florir. Não há vitória sem batalha. Um lugar no mundo que você conheceu ou queria conhecer? Um lugar no mundo que eu quero conhecer é o Versoix, uma cidade na França, mas é onde Van Gogh morreu e fez vários quadros lindos. TV aberta, streaming ou cinema? Streaming, com certeza. Ó, com pipoca ou sem pipoca? Com pipoca com bacon. Se você fosse personagem de um filme, série ou livro, quem você seria? Tá. Essa é uma pergunta difícil, porque eu me encontro em vários personagens. Mas tem uma das minhas séries favoritas, que eu vi quando adolescente, hoje eu não me identifico tanto. Mas com aquela personagem eu acho que sim, que seria talvez a Rory de Gilmore Girls. Gosto muito dela. Gostaria de ser muito assim, mas nem tanto, porque ela também é muito suportável. Sempre assim, né? Posso fazer um? Pode. Duolingo. Duolingo. Eu acho revolucionário. Revolucionário. Quando os meus alunos vêm e falam, professora, eu tô de ofensiva. Continua assim. Vai que você vai pegar vocabulário ali.
Ajuda. Ajuda muito. Legal. Eu tenho, inclusive, no meu tablet, uma corujinha. Foi Não sei se dá exatamente de ver. por conta dela Ah, você pegou. que eu falei Duolingo. Ela tá aqui. Fez a lição. É ela. Fez a lição. Um esporte. Um esporte, vôlei. Mas também fit dance, que eu adoro dançar. Ó. Uma frase. Uma frase. Onde nasce e mora todo amor. É de uma música. E eu tenho tatuado essa frase Ah, é? no lado esquerdo. É embaixo, assim, entre o meu tórax. Legal. Porque do coração, né? E é o meu coração, eu sinto que ele pulsa sentimentos. Eu sou uma pessoa... Se a gente for falar de signo, eu sou canceriana, eu sou 100% intensa, sentimental pra caramba. Então, também pra não esquecer de onde eu vim. Sim. Verdade. Comida preferida. Bom, master, macarrão alho e óleo com carne de panela que a minha mãe faz. Faz um tempo que ela não faz, tô com saudade. Minha mãe fazia. Fica a dica. Fica a dica, né? Mamãe, quando estiver assistindo, né? Ó, Por favor. você tá andando na rua, aí você olha pro chão, chuta alguma coisa lá, você vai ver, é uma lâmpada. Aí tá suja, você limpa ela assim, a lâmpada do gênio. E ele aparece lá e te fala assim, você tem direito a 3 pedidos. Quais seriam esses 3 pedidos? No primeiro eu vou ser egoísta. Desculpa, mundo. Mas a paz e plenitude de quem eu amo. Poder ficar em paz, sabe? A vida é cheia de problemas e às vezes tudo que você quer é salvar aquelas pessoas. E você não consegue, porque você não é herói. Sim. Não na vida real. Super-herói, né? Nem super-herói. O segundo, eu acho que seria poder fazer o que eu amo, ser bem recompensada por isso e Até porque Mônica e Agude nós no resto, nós revasse, nós não tava aqui orcando, já dizia os mamonas, né? sim, e reconhecida, talvez, que eu consiga a minha redenção e seria uma forma de agradecer, porque na minha cabeça a educação, eu não escolhi a educação, mas a educação me escolheu, né? E eu acho que seria poder fazer o que fizeram por mim. Legal. O terceiro pedido, como toda boa Miss, vou falar a paz mundial. Oi, aí já tá, né? Pronto, tá tudo certo, muito bom. Imagina que você tem a possibilidade de participar de um jantar com 3 pessoas, de qualquer época, de qualquer tempo, né? 50 mil anos atrás, nem tinha, mas sei lá. Essas 3 pessoas, quem seria? Tá. Bom, hoje eu tenho ouvido muito Marisa Monte nessas últimas semanas e eu gostaria muito de trocar uma ideia com ela, porque depois que eu fiquei sabendo do babado que ela e o Nando Reis tiveram um relacionamento e você já sabe, esse relacionamento deu errado e surgiu uma das minhas músicas favoritas disso aí, que é Depois. E gostaria de trocar uma ideia com ela sobre isso, porque as músicas dela me impactam muito. A segunda pessoa, talvez... Ai, meu Deus. Um personagem hoje, Ana Maria, de Olhar os Lírios do Campo, porque eu ia querer saber como que ela cresceu. Assim, pra quem já leu o livro, conhece a história, sabe que a Ana Maria perdeu a mãe, o pai teve que enfrentar várias questões pessoais para assumir quem ele era e poder cuidar da filha. E nesse processo de despedida da Olivia, através de cartas, né? Eu gostaria de saber se ela cresceu, se de fato ele conseguiu ser um bom pai, se ela conseguiu conforto, porque a mãe dela, nossa, nas cartas, que pessoa que não quer conhecer a Olivia, né?
Talvez a Olivia também, gostaria de conhecê-la. Mas a terceira pessoa, e a mais importante pra mim hoje, seria papai. Saudades. E você já falou um pouquinho até de algumas, mas especificamente, uma pergunta para cada um que você faria. Uma pergunta pra cada uma. Bom, pro meu pai seria se eu atendi as expectativas, se ele tá orgulhoso. Minha mãe, eu Precisa sei, responder. Você já sabe a resposta, né? mas eu queria ouvir. Ela fala, não, tá certo. Você tem toda a razão. Tá certo. É outros 500, né? Aí é outra Da minha mãe parada. eu já sei, ela já falou. É, da Ana Maria, eu acho que eu ia querer dar um abraço. Porque eu sei qual é o sentimento de crescer sem uma figura importante. E perguntar, tá bom aí, como que tá a vida? Deu certo? Pra Marisa é mais esse babado mesmo, porque eu sei que ela não conseguiu a resposta em Resposta, que é a música que o Nando fez de resposta pra ela. Mas como deve ser impactar a vida de tanta gente através da arte? Que a arte te domina, né? Sim. E pra ela, assim, é uma das várias artistas que eu gosto, mas deve ser muito louco você atravessar as pessoas através da tua arte, do que você faz. Um livro que você indicaria. O livro que eu indicaria é A Biblioteca da Meia-Noite, porque ele veio pra mim num período de muita reflexão. Em 2020, durante a pandemia, assinava a tag livros, e ele veio no momento que eu tava precisando pausar e reavaliar a minha vida e reavaliar com outros olhos, não com os olhos que eu tava de pessimismo. E, enfim, esse livro eu indico para todo mundo, porque eu acho que eu acredito muito nessa teoria do multiverso, né? E o mundo das ideias traz essa crença do e se. Sim. E se você fizesse isso? E se você fizesse aquilo? E nesse livro eu pude ver e reafirmo a minha certeza de que a arte do encontro é não só você encontrar, mas ser encontrado. Sim. E é interessante, assim, a coincidência. No último podcast eu perguntei para o professor João Guilherme e ele respondeu esse livro também, né? Nossa. Eu acho o livro fantástico. Essa história de você poder, porque assim, é uma biblioteca, né? Depois a gente vai fazer um podcast e a Raíssa vai participar, né? Sobre esse livro. Então tem essa biblioteca, é engraçado que eu notei aqui, ó, você falou da UFMT e da biblioteca, que você gostava de ir lá, né? Legal. A Biblioteca da Meia-Noite, ela tem a possibilidade, cada livro da biblioteca é uma possibilidade de vida, que ela, né, em função das escolhas. Mudei a escolha e a gente acha que se eu mudar de vida, tudo permanece constante. Eu sempre brinco com essa questão da matemática, né? As constantes e as variáveis, né? Só que na vida não tem constante. Não tem, é tudo variável. Então, se eu mudar a minha escolha, eu vou impactar todo mundo que está ao meu redor, e essas pessoas vão mudar as escolhas delas, o estilo de vida delas também vai mudar. Sim. Então, eu estou impactando. Você acabou de falar da arte, porque a arte ela amplia, que nem a Marisa Monte. A música dela atinge um monte de gente. Mas com a gente, independente da arte ou não, nosso dia a dia impacta quem está ao nosso lado. Sim. E isso faz com que a vida das pessoas também possa mudar em função das nossas escolhas. E ela vai percebendo uma série de coisas, mas depois não vai dar spoiler aqui e vai contar. Mas é um livro sensacional. Quem puder ler, Leia. leia e depois assista ao podcast que a gente vai fazer sobre a Biblioteca da Meia-Noite, que é sensacional, É muito bom. né? Eu fiquei feliz que você tenha gostado desse livro também. Indo nessa mesma ideia, mas pensando na linha que você seguiu, o que você diria para a Raíssa de 10 anos atrás? Um conselho e um pedido para a Raíssa daqui a 10 anos. Tá, o que eu diria pra ela?
pra Raíssa, especificamente de 10 anos atrás, já começa com você é linda, para de paranoia, você é linda. E você vai ficar mais bonita ainda. Mas não é sobre beleza exterior. A sua construção vai ser bonita. Só que você precisa ser forte. Seja fiel a si mesma. Não pare de falar porque as pessoas falam que você fala demais. Fala! Às vezes você tá falando pra pessoa errada. Às vezes você tá falando pra alguém fato. que não quer ouvir. E às vezes nem merece. Que nem merece. Fala. Até porque falar vai te levar pra lugares que você não imagina. E vai te fazer enfrentar coisas que você não imagina. Mas cada batalha vai ser um novo caminho, uma nova possibilidade de enxergar o mundo como ele é. E ele não é ruim. O mundo em si não. Não tenha medo. Seja corajosa. Seu pai te criou uma princesa e sua mãe uma guerreira. Porque ela veio pra te desmimar. Então, É, você vai conseguir. Não tenha medo de escolher. Escolha e seja fiel às suas escolhas. Você vai estar rodeada de gente que te ama, que importa pra você e que se importa com você. Então, não se sinta sozinha. Um conselho é: abrace a sua significância, a sua importância na vida dessas pessoas. Se coloque no seu lugar. E não deixe a procrastinação vir, porque senão você vai ter um leve problema em enfrentar ela. Não comece a procrastinar. E vai cuidar da tua anemia. Mamãe falou, faça. faça. Faça, porque na vida adulta vai ser difícil. Enfim. E Um o conselho, abraço. o pedido pra Raíssa daqui a 10 anos. Raíssa daqui a 10 anos. Seja atenta, forte, responsável, cuide bem do teu dinheiro, administre bem. Não gaste com besteira. E eu espero que você esteja feliz e realizado. Que o seu caminho te encontre e você encontre o seu caminho. Acho que é isso. Pra gente terminar, a gente estava falando de música, o Flávio Venturini, que foi cantor do 14 Bis, né? Ele tem uma canção chamada, já em carreira solo, chamada Beija-Flor. E ele fala assim: mais do que viver, só te importa voar, beija-flor. Raíssa, mais do que viver, o que te importa? Me importa me importar. O sentimento me mantém viva. E o outro me importa muito. Os meus amigos, a minha família, os meus alunos. Cada um deles. Legal. Dos mais atentados aos mais tranquilos. Voar também é importante. Lidar com desconhecido é importante e é necessário. Ah, passarinho não quer voar, passarinho quer voar. É isso aí. Ele só não sabe ainda. Eu tenho uma amiga, inclusive, que me chama de passarinho. Que legal. Desde o início da faculdade. E ontem na graduação ela falou: passarinho, você vai voar? E eu lembrei disso. Então, o que me importa também é ter coragem pra ir atrás dos meus sonhos, pra ver quem eu amo fazendo isso. E quem eu não amo também, porque eu acho que todo mundo merece ser feliz. A vida não é
feita para ser vivida só de lamúrias e tristeza Gastar à toa, né? e só derrotas. Não, É. derrota existe, mas também supera. Vamos lá, mais isso aí. coisa. Você está falando de derrota, passarinho, você me fez lembrar de uma frase do Mário Quintana. Se eu não me engano, ele era candidato à vaga, não sei se da Academia Brasileira de Letras, eu acho que é alguma coisa assim, o Lado Sul, da Academia de Letras, acho que era brasileiro. E no fim, não deram para ele, o Mário Quintana, né? Não deram. Aí ele fez um verso, um poeminha, ele até chama de poeminha, alguma coisa assim, né? Que é mais ou menos assim, os que estão atravancando a minha vida, o meu caminho, né? Eles passarão, eu passarinho. É isso. Eu acho muito bonito isso. Eu gosto muito desse poema e eu acabei de lembrar o restante da música que eu tava cantando. É quem beija a flor é passarinho que já voou. Aí, ó, juntou tudo, né? Olha, juntou o beija-flor que a gente falou, né? A história do passarinho, Mário Quintana, sensacional. Gente, o tempo já estourou aqui, mas a conversa está muito boa, hein? Tá, Se pudesse, a gente ficava aqui batendo um papo um tempão. A gente agradecer pela presença, a disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Foi bacana demais a sua participação. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, estar conversando com a Raíssa é muito bom. A gente não teve essa oportunidade na escola, né? Porque até a diferença de idade, oitavo ano você estava aqui embaixo, eu estava saindo lá em cima, então... Mas assim, sempre acompanhei a sua trajetória, porque sempre foi uma trajetória em que você foi protagonista. Então, assim, mesmo estando fora, a gente sabia quem estava dando as caras na escola, assim, e é muito legal hoje estar tendo esse papo com você. É uma pessoa que eu admiro já desde lá de trás. Parabéns pela sua trajetória, é muito bonita e eu vejo que está só no comecinho, assim. Então, muita coisa boa vem por aí, viu? Obrigada. Raíssa, obrigado pela sua participação. Olha, muito sucesso para você. Né? Sucesso nessa jornada nova agora, né? De ir para a Guiana. Essa experiência que eu imagino que vai ser fantástica. E depois tudo que vai ir para a sua vida. E antes disso, ainda você vai voltar. Você vai em setembro? Vou em setembro. Setembro. A gente está em 2024. Para quem estiver assistindo esse vídeo lá em 2047. Né? Mas depois já dos 10 anos que você falou. Né? Vamos ver 10 anos. Quando ela for reassistir, né? 10 anos depois. Mas muito obrigado e parabéns por toda essa jornada que você tem cumprido até agora. E tenho certeza que ela vai ser de muito sucesso daqui para frente por tudo que você é. Né? Muito obrigado. Não, eu que agradeço pela oportunidade. Poder voltar aqui já formada, agora oficialmente formada. Exatamente. E reencontrar com a minha história, reencontrar com professores, com colegas, com meu passado e até com a Raíssa de antes. Mas poder olhar para ela novamente é muito bom. E eu agradeço a oportunidade de poder falar aqui um pouquinho sobre a minha jornada, que está começando. E, inclusive... Já é fantástico. E quem quiser me seguir no Instagram... Fala aí. Né, o meu @ profissional é @Rai_Omunda, mas se fala Rai Almonte. Quando nós vamos editar, vai aparecer Vai aparecer aqui embaixo. Um negocinho. Seria lá embaixo. Raíssa pro mundo. Raíssa no mundo. Muito bom. Mas muito obrigado mesmo, muito obrigado a vocês. Obrigado a Alessandra, que está fazendo lá o papel de Kreuzebeck, está lá, né? na direção artística, direção de câmeras, aquela coisa toda, maravilha. Obrigado a você que nos assiste, que está nos assistindo. Aliás, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, comenta, dá like, né? Fala o que você quiser aí, mas participa, né? Se engaja aqui com a gente, que isso é importante para o nosso trabalho e para o nosso canal aqui da escola, tá bom? Então ficamos assim, sintonia, telepatia, comunicação pelo Cortex, bye bye. Tchau.